Números capítulo 8. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Versículo 14. O candelabro ou menorá era um dos 3 móveis que ficavam no lugar santo do santuário. Sua função era manter o ambiente sempre iluminado. A sua significação, porém, é bem mais ampla e abrangente. Ele representa Cristo como a luz do mundo e se expande como um símbolo do Espírito Santo, da Igreja e das Escrituras, conforme está escrito em João capítulo 8, versículo 12, Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13, Mateus capítulo 5, versículo 14, Salmo 119, versículo 105. A luz que emana de Deus através de Cristo Jesus é a fonte de todo o poder na vida do cristão. Seu Espírito nos ilumina por meio de sua palavra e nos habilita a viver como igreja que irradia o fulgor do sol da justiça. E diante de um mundo que se apressa para o fim, precisamos manter acesa a chama que nos conduzirá às bodas da eternidade. Mateus capítulo 25, versículo 4. Como já estudamos, a tribo de Levi foi separada por Deus para o seu santo ofício na tenda da congregação. Mediante tamanha responsabilidade, o Senhor instituiu uma cerimônia de purificação para os filhos de Levi, através de água e sangue. Além de se lavar e lavar as suas vestes, também deveriam oferecer sacrifícios e holocaustos perante o Senhor. A sua eleição deveria causar-lhes um forte senso de missão e de consagração. O Senhor os habilitaria a lidar com as coisas santíssimas conforme as instruções dadas aos Gersonitas, aos Coatitas e aos filhos de Merari. Não deveriam jamais mover um objeto sequer do santuário, fora daquilo que o Senhor mesmo havia ordenado através de Moisés. Por analogia, podemos dizer que nós somos os filhos de Israel e nossos pastores e obreiros, os levitas, para o serviço do Senhor. Semelhantemente à ordem dada a Israel, o Senhor nos chama para erguermos as nossas mãos sobre seus ministros, para nos unirmos a eles em cooperação e assim sermos todos úteis em sua obra. Bem como cada homem a serviço do santo ministério deve buscar viver de acordo com as prescrições divinas, em plena harmonia com a palavra de Deus e zelando pelas ovelhas de seu rebanho. Toda a igreja que entende que a seara do Senhor só funciona por meio da unidade, irmão cooperando com irmão, é uma igreja que cresce e que dá frutos. A ação do Espírito Santo é notoriamente vista em todos os que praticam este princípio, tornando-os uma luz singular em meio às trevas de um mundo exclusivista e materialista. Há uma mensagem final a ser dada, um sonido certo de trombeta a ser anunciado, um tempo de purificação e consagração a ser obedecido. Aos observadores do Santo Sábado do Senhor, aos que temem e dão glórias àquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Há uma luz disponível para propósitos eternos. Ainda que opositores se levantem, ainda que o nosso próprio eu nos seja a nossa pior prova, ou não consideremos ser aptos para o serviço do Senhor, o mesmo Deus que chamou de seu primogênito uma das menores tribos de Israel, nos chama hoje para fazermos parte das primícias que dentro em breve Ele virá buscar. Ligados a Cristo Jesus, todos nós, pastores e ovelhas, marcharemos confiantes de que o retorno do nosso Senhor ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Oremos, amados. Nosso Deus e Pai, louvado seja o Senhor, que nos deixou a Tua palavra para iluminar o nosso caminho. Obrigado, bom Pai, por Jesus, Ele que é o sol da justiça, a gloriosa estrela da manhã, que ilumina a nossa vida com sua graça e salvação. Graças te damos pelo Espírito Santo,
que clareia os nossos olhos para a verdade das Tuas Escrituras e nos guia pelo caminho que devemos andar. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar até o fim, unidos em Cristo, aguardando e apressando o seu retorno. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, luz do mundo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.